Você já se sentiu sozinho no momento da sua maior dor? Quando o mundo parece ter virado as costas, quando até os mais próximos não conseguem entender o que se passa dentro de você? É exatamente nesse lugar escuro, nesse vale silencioso, que Salmo 34:18 revela uma verdade poderosa. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. A palavra perto no hebraico original é karov, que significa mais do que uma proximidade física. Fala de intimidade, de envolvimento. Deus não está apenas observando de longe. Ele está envolvido, presente, atento ao detalhe da dor. Em momentos de dor, o inimigo tenta nos convencer de que Deus está distante. Mas essa passagem declara o contrário. Deus se aproxima, ele se inclina, ele se faz presente. Quando enfrentamos perdas, rejeições, decepções ou crises interiores, a sensação comum é de abandono. Mas Salmo 34:18 nos convida a olhar com os olhos da fé e perceber que nesses momentos, Deus está mais perto do que nunca. Essa presença não é muitas vezes sentida com os sentidos humanos, mas ela se manifesta no consolo, na força inexplicável, na paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Na esperança que insiste em nascer, mesmo quando tudo parece desabar. Deus não se ausenta no silêncio da dor. Ele se faz presente de um jeito que só os corações quebrantados conseguem perceber. Muitos confundem um coração quebrantado com fraqueza, mas diante de Deus, quebrantamento não é sinal de derrota. É o começo de uma restauração profunda. Salmo 34:18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Mas, afinal, o que isso significa? No hebraico, quebrantado é nishbar, que se refere a algo que foi partido, esmagado ou despedaçado. Um coração quebrantado é aquele que não tenta mais esconder a dor, que não finge força, que parou de lutar com suas próprias mãos e se rende diante de Deus. É o oposto do orgulho e da autossuficiência. É um coração humilde, contrito, consciente de sua total dependência do Senhor. Um coração quebrantado é o solo fértil onde a graça de Deus floresce. Quando paramos de fingir que estamos bem, quando derramamos tudo aos pés do Senhor, medos, culpas, fraquezas, angústias, abrimos espaço para que Ele nos reconstrua. Deus rejeita o coração orgulhoso, mas jamais rejeita o coração quebrantado. Salmo 51:17. Por isso, o quebrantamento é um ato de coragem. É reconhecer que precisamos de Deus mais do que de respostas. Um coração quebrantado não é o fim da história, é o ponto exato onde Deus começa a escrever uma nova. Salmo 34:18. Diz que o Senhor salva os de espírito oprimido. Mas quem são essas pessoas? São aquelas que estão esmagadas por dentro. Gente que ainda sorri por fora, mas vive uma guerra invisível. Pessoas que estão em pé por fora, mas caídas por dentro. No hebraico, espírito oprimido vem da expressão daka ruach, que significa literalmente espírito esmagado, triturado, encurvado sob o peso. Refere-se a pessoas emocionalmente e espiritualmente exaustas, abatidas por perdas, culpas, ansiedades, traumas, abusos ou doenças da alma. São pessoas que muitas vezes já perderam as forças para orar, mas ainda que a oração não saia da boca, o gemido do coração sobe como clamor aos ouvidos de Deus. Vivemos em tempos em que muitos estão emocionalmente oprimidos, pela depressão, pela ansiedade, pela solidão, pela sobrecarga. O espírito oprimido não se vê com os olhos, mas Deus enxerga. E mais, Ele salva os que estão nessa condição. Ele se inclina para os que o mundo ignora. Ele abraça os que a religião exclui. Ele renova os que já não têm mais forças. Para continuar, Deus não despreza quem carrega a alma ferida. Ele salva. Ele levanta. Ele restaura o espírito esmagado com seu amor. Talvez você já tenha se afastado de muita gente por causa da sua dor. Ou talvez tenha sentido que no seu momento mais difícil, as pessoas é que se afastaram de você. Mas Deus é diferente. Quando todos se vão, Ele se aproxima.
Salmo 34:18 declara: perto está o Senhor. É comum pensarmos que dor afasta, que sofrimento é uma espécie de mancha que nos isola. Na lógica humana, quem sofre é evitado, seja por incompreensão, medo ou despreparo dos outros. Mas Deus não age como os homens. Ele não se afasta do sofrimento, ele entra nele. Jesus é a prova mais clara disso. Ele se aproximou dos leprosos, das viúvas, dos endemoninhados, dos quebrados e dos solitários. Ele tocou onde ninguém tocava. E ainda hoje, Deus continua sendo o Deus que vem ao encontro dos que mais precisam. Deus não se aproxima porque somos fortes. Ele se aproxima porque somos frágeis. Ele não espera que estejamos bem para então nos visitar. Pelo contrário, ele vem ao encontro exatamente quando estamos mal. A presença dele não depende do nosso desempenho, mas do seu amor incondicional. E quanto mais quebrado você estiver, mais próximo ele está. Não como um juiz, mas como um pai. Quando todos se afastam da sua dor, Deus se aproxima. Ele não ignora lágrimas. Ele entra no vale com você e caminha junto até te fazer sair dele. À primeira vista, o quebrantamento parece muito com o desespero. Ambos envolvem dor, lágrimas e fragilidade. Mas à luz da palavra, eles são muito diferentes. O desespero paralisa, destrói e rouba a esperança. O quebrantamento, por outro lado, é a dor que leva à presença de Deus. É o pranto que prepara o renovo. Desespero é o colapso sem direção. É quando a dor nos afasta de tudo, inclusive de Deus. Gera sensação de abandono, escuridão sem fim e incredulidade. Quebrantamento, por outro lado, é dor com rendição. É reconhecer a fraqueza e, mesmo em lágrimas, voltar o olhar ao céu. É um sofrimento que abre o coração para Deus operar. O desespero afunda. O quebrantamento prepara para a cura. O desespero diz, acabou. O quebrantamento sussurra, Deus ainda pode. Você pode estar chorando agora. Pode estar no fundo do poço. Mas se no meio da sua dor você ainda consegue dizer, Senhor, eu preciso de ti, isso já não é mais desespero. É quebrantamento. E esse tipo de dor Deus honra, acolhe e transforma. Quebrantamento é o lugar onde as máscaras caem, e Deus começa a reconstrução. O desespero te afasta de Deus. O quebrantamento te leva direto aos braços dele. Salmo 34:18 diz que o Senhor salva os de espírito oprimido. Mas como ele faz isso? Deus não apenas sente a dor, ele age. E a salvação que ele traz vai além do que os olhos podem ver. Ele não só muda a situação, ele muda o coração, transforma a alma, renova a esperança. No hebraico, a palavra usada aqui para salvar é yasha, que também pode ser traduzida como libertar, ajudar, defender, trazer vitória. Ou seja, Deus não apenas resgata, ele restaura, ergue e dá um novo rumo. Ele salva do colapso emocional, do desânimo espiritual, da morte interior. E muitas vezes, ele começa salvando por dentro antes de mudar o que está fora. Salva pela palavra. Às vezes, um único versículo renova o fôlego e muda a direção da alma. Salva com sua presença, a paz que ele libera no meio da dor. Inexplicável, mas real. Salva com consolo. Ele envia pessoas, mensagens, situações que servem de cura e resposta. Salva com direção. Ele nos mostra o próximo passo, mesmo quando o caminho todo ainda não é visível. Deus não salva só da dor. Ele salva dentro da dor. Ele entra no caos e cria caminho onde não havia nada. Às vezes oramos, clamamos, choramos, e tudo parece silêncio. Nenhuma resposta, nenhum sinal. Mas o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes, Deus está agindo em silêncio, mais profundamente do que imaginamos. 11. Momento da dor. Queremos respostas rápidas. Mas Deus, em sua sabedoria, muitas vezes age em silêncio porque está trabalhando em lugares invisíveis. Dentro de nós, ao nosso redor, no tempo certo.
Seu silêncio não é rejeição, é operação. Ele está preparando, ensinando, amadurecendo, purificando. O ouro só é refinado em silêncio no fogo. Assim também Deus refina nossa fé, nossa alma, nossa visão. O silêncio de Deus ensina a confiar no caráter dele, não nas circunstâncias. Ele já prometeu que está perto dos quebrantados, e ele não mente. Mesmo quando não vemos, ele está operando nos bastidores da vida. Às vezes é no silêncio que ele responde com mais profundidade, nos dá força para suportar, coragem para continuar e fé para esperar. O silêncio de Deus nunca é vazio. É o som suave da eternidade moldando o presente. Há dias em que não conseguimos sentir nada, nem força, nem paz, nem Deus. Mas a verdade não depende do que sentimos. A palavra declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E isso é verdade, mesmo quando o nosso coração está anestesiado pela dor. Deus é Espírito, João 4:24, e Ele opera por meio da fé, não da emoção. Há momentos em que nosso estado emocional está tão fragilizado que nosso coração se torna insensível até mesmo à presença de Deus. Isso não significa que Ele foi embora. Significa apenas que nossa alma está ferida demais para perceber, mas Ele continua ali. Ele nunca abandona os seus. A ausência de sensações não é a ausência de Deus. Mesmo quando não conseguimos orar, Ele ouve os gemidos do nosso coração. Romanos 8:26. Mesmo quando não conseguimos sentir sua mão, Ele está segurando a nossa. Quando não vemos, Ele está cercando. Quando não ouvimos, Ele está sussurrando com graça e fidelidade. Crer nesses momentos é como acender uma vela no meio da neblina. A chama é pequena, mas é real, e é o suficiente para provar que Ele ainda está lá. A presença de Deus não depende do que você sente. Ela depende do que Ele prometeu. E Ele prometeu nunca te deixar. O mundo pode achar que o coração quebrado é o fim da linha, mas para Deus é exatamente onde tudo começa. Quando o coração está despedaçado, Ele não apenas se aproxima, Ele se revela com mais intensidade. É no chão que vemos que os braços de Deus são nosso verdadeiro sustento. A dor para nós parece sinal de fraqueza, mas para Deus um coração quebrado é solo fértil para a graça. Quando todas as defesas caem, quando a autossuficiência morre, quando não temos mais forças para fingir, ali Deus se mostra mais real do que nunca. Ele não visita o orgulho, mas Ele habita com o quebrantado. Quando tudo está bem, corremos o risco de esquecer de Deus. Mas quando o coração está ferido, nós passamos a ouvir com mais clareza, sentir com mais profundidade e clamar com mais sinceridade. A dor nos afina com o céu. E é por isso que Deus escolhe estar tão perto dos que sofrem. Deus não apenas se aproxima, Ele habita no meio do quebrantamento. Ele faz morada ali. Cena de alguém chorando sozinho no quarto, deitado no chão. A câmera se aproxima lentamente, revelando que, mesmo invisível, há uma luz suave que o envolve. Aos poucos, essa luz se intensifica. É a presença de Deus. Não o tira do chão imediatamente, mas o envolve com paz. O mundo despreza o quebrado. Deus se aproxima dele, porque o som do coração em ruínas é música suave aos ouvidos do Pai. Nenhuma dor é tão grande que o consolo de Deus não possa superar. A promessa do Salmo 34:18 não é apenas que Deus está perto, mas que Ele consola os quebrantados de coração. Esse consolo é real, transformador e mais profundo do que qualquer sofrimento. O consolo que Deus oferece não é um simples conforto momentâneo ou palavras vazias. É uma presença constante que toca o mais íntimo do nosso ser, trazendo paz onde antes havia angústia, esperança onde havia desespero. Deus enxuga nossas lágrimas e restaura nossa alma. Seu consolo é como um abraço que cura, uma voz que acalma e uma luz que dissipa a escuridão. Quando você sentir que não há saída, lembre-se: o consolo de Deus é maior do que qualquer dor.
Ele é a fonte de força que nos levanta e nos sustenta, mesmo quando não conseguimos mais caminhar sozinhos. Permita-se receber esse consolo hoje. Abra seu coração para o toque suave do Espírito Santo que traz cura, renovo e vida em abundância. Deus não apenas está perto, Ele consola, Ele cura, Ele transforma a dor em esperança viva. Senhor Deus, Pai amoroso e misericordioso, venho diante de Ti com um coração quebrantado, reconhecendo que és perto dos que têm o espírito oprimido. Em meio às minhas dores e angústias, eu te louvo porque Tu não me abandona. Tu és aquele que entende o peso do quebrantamento, que transforma a dor em rendição e a rendição em vida nova. Mesmo quando o desespero tenta me dominar, ensina-me a buscar em Ti o verdadeiro refúgio e esperança. Obrigado porque Tu não apenas sentes a minha dor, mas ages com poder para salvar-me, para renovar meu coração e restaurar minha alma. Senhor, ajuda-me a confiar mesmo no silêncio, sabendo que Tu estás trabalhando silenciosamente em meu favor, moldando minha fé e fortalecendo minha caminhada. Pai, mesmo quando não sinto Tua presença, ajuda-me a crer na Tua promessa fiel de que nunca me deixarás mesmo quando meu coração estiver anestesiado. Que eu possa experimentar a Tua proximidade real e poderosa quando meu coração estiver mais quebrado, pois sei que é ali que Tu habitas com mais intimidade. Consolo-me com o Teu amor infinito, que supera qualquer dor e transforma meu sofrimento em vitória. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Eu Te entrego minha vida, minhas lágrimas, minhas feridas, e confio que Tu as usarás para o meu bem e para a Tua glória. Que eu possa viver fortalecido por esse amor que cura, restaura e salva. Em nome de Jesus, meu Salvador e Consolador, eu oro. Amém.